Continuando agora a nossa segunda parte, né, da aula, que a gente estava falando sobre coronavírus, nós vamos chamar a professora Gisele e o professor Tiago. Bom, oi pessoal, eu sou a Gisele, eu sou farmacêutica, sou mestre em desenvolvimento de fármacos e eu trabalho na parte de farmacotécnica. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Tiago Maschio, sou mestre sou farmacêutico, mestre em enfermagem, doutorando em ciências da saúde. Eu trabalho com pesquisa clínica no hospital de base, sou docente também na Unirp. Então, agora continuando, né, o que a gente já havia falado na parte 1 da aula, né, com a professora Ana Paula, falando aí sobre as reações da PCR, né? Pode passar para o próximo slide. Então, como eu estava falando, através desse protocolo Charité lá de Berlim, foi determinado algumas amostras que poderiam ser coletadas para ser realizado o PCR, então, em tempo real. Essas amostras foram viabilizadas e feito um estudo para determinar qual apresentaria maior sensibilidade. A sensibilidade varia de acordo com o local que o vírus se instala. Então, a gente tem lá na patologia viral de que esse vírus ele preconiza células do trato respiratório superior e pulmão. Então, a gente vai dar preferência a amostras que sejam vindas dessa região para a gente poder fazer o PCR, já que o PCR ele tem como objetivo principal a detecção de material genético viral. Segundo os estudos mais recentes, então, que saíram aí em março, esse é um estudo de 11 de março de 2020, agora bem atual, as amostras que incluem lavado broncoalveolar e escarro, que são do trato respiratório inferior, elas têm uma sensibilidade bem maior do que as demais amostras. Então, aí como dá para ver, em torno de 93% para quando eu falo de lavado e 72% quando eu falo do escarro. Se esse tipo de amostra não for possível, a gente ainda pode contar com as amostras do trato respiratório superior, que a gente tem aí como exemplo o swab nasal e o swab de orofaringe. O nasal, ele apresenta aí 63% de sensibilidade, enquanto o de orofaringe, 32%. Os demais materiais biológicos, então fezes, urina, sangue, a sensibilidade é muito baixa, até pelo local de infecção do vírus. Então, a gente consegue uma sensibilidade bem menos baixa, preconizando sempre as amostras que podem ser tiradas do trato respiratório, principalmente trato respiratório inferior. Quando fazer essa coleta? Quando eu posso coletar material de lavado, por exemplo, para a realização de PCR, que vai me dar um resultado realmente fidedigno, um resultado real. Preconizam-se, através desses estudos que estão saindo agora, que seja a partir do 3º dia em que eu apresento sintomas, ou do 7º dia que eu possa ter sido submetido à presença do vírus. Esses dados não são muito fidedignos, porque a gente ainda tem um número pequeno de casos. Quando a gente fala de estudos recentes, abrangem 100 pacientes, 150, 400. Então, é um N muito pequeno para a gente determinar isso como regra. E a maioria dos estudos foram realizados lá na China e Europa. Então, a gente não tem muitos estudos que sejam primordialmente do Brasil para poder dar essa data de uma maneira correta. Mas eles usam como, seguindo o protocolo, 3º dia de sintomas ou 7º dia após a exposição ao vírus. Então, é bem importante a gente saber qual amostra utilizar e quando a gente vai fazer essa coleta. Uma amostra negativa para a PCR em tempo real, ela não descarta o diagnóstico de COVID-2019. Então, é necessário que haja uma correlação tanto com o diagnóstico por imagem, quanto com o estado clínico do paciente. E, se necessário, seja repetido o teste no decorrer dos dias. O ideal seria que esse teste fosse repetido mesmo em pacientes que já tiveram positivado, para a gente acompanhar, então, toda a parte de replicação viral que é possível. A gente consegue, através da PCR em tempo real,
quantificar isso e ter essa demonstração da curva, como a gente mostrou nos slides anteriores. Acho que de PCR seria mais isso relacionado à biologia molecular. Tinha mais alguma pergunta, Adriana? Não, era isso mesmo, Ana, do tempo, né? E perguntando do tempo real, se era PCR em tempo real, né? Mas era isso mesmo. Agora nós vamos chamar o professor William das perguntas das alterações nos exames hematológicos, nos bioquímicos e outros exames laboratoriais, outros analíticos, né? Vamos lá, então, pessoal. Como os colegas professores acabaram de falar até agora, os dados são muito recentes, mas os primeiros dados, os primeiros levantamentos que nós temos, já conseguimos observar algumas alterações, tanto nos exames hematológicos, como nos exames bioquímicos. Vou citar aqui principalmente os exames que têm alteração, depois a gente vai discutir um pouquinho o porquê de cada uma. Na hematologia, basicamente eu tenho aumento do dímero D, aumento do VHS, por causa da infecção, leucocitose, mas também tem alguns relatos de leucopenia também, então não é uma via de regra, essas alterações hematológicas não é uma regra. Alguns pacientes se comportam de uma forma e de outros de outra, mas de forma geral eu tenho leucocitose. Linfopenia, microcitose, já em estágios mais avançados da doença, plaquetopenia e aumento do tempo de protrombina. Quando eu falo em bioquímica, eu vou ter aumento das bilirrubinas, creatinina, aumento da troponina, em apenas 10% dos casos, mas já tivemos esse aumento do LDH, aumento do PCR, aumento da procalcitonina. Isso aqui ocorre justamente porque a procalcitonina é um marcador hoje utilizado para diagnóstico precoce de sepsemia, tanto a sepse viral como bacteriana. E muitas vezes se começa com a doença viral e a lesão que eu tenho lá nas células pulmonares vão facilitar a entrada e também uma infecção bacteriana secundária. Diminuição da albumina. Próximo, por favor. Aqui, temos a frequência nos casos. Linfocitopenia, 83% dos casos. Então, a linfocitopenia é praticamente quase que uma constante aí na infecção. Aumenta do PCR, porque é marcador específico de infecção. Aumento da desidrogenase lática, por quê? É um marcador de lesão pulmonar. Aumento do dedímero. Isso daqui é o mais preocupante. Por quê? Qual que é a origem do dedímero? O dedímero é um subproduto da fibrinólise. Depois, se tiver qualquer processo de coagulação intracelular, no final do processo, quando eu tenho a quebra da fibrina, eu tenho vários subprodutos gerados a partir dessa quebra. E um dos principais subprodutos que eu tenho é o dímero D. O D-dímero, tanto faz. Esse dímero D, ele é um marcador específico de CIV, que é a coagulação intravascular disseminada. Sempre que eu tenho um aumento no dímero D, é um sinal de mau prognóstico. Geralmente o paciente pode evoluir para os casos mais graves da doença e, em muitos casos, evoluir para o óbito. Então, o dímero D hoje, ele entra no protocolo de acompanhamento dos pacientes que estão positivos para a COVID. Por quê? A partir do momento que eu tenho um aumento, se o paciente está tratado num quarto, já é um forte indício para mandar o paciente para a UTI e dar um suporte um pouco maior para o paciente. Aumento das enzimas hepáticas, lógico, porque tem a doença, como falado no começo, ela comete também o fígado. E aumento no VHS, que é um exame não muito específico, mas ele é um exame que consegue dar alteração sempre que eu tenho algum processo inflamatório. E diminuição da albumina sérica, também correlacionada ao quê? A lesão hepática. Próximo, por favor. E aqui, por que de cada alteração? Linfocitopenia, diminuição da resposta imunológica ao vírus. Sempre no começo da resposta imunológica, eu tenho ali aquela primeira fase de resposta, onde pode ocorrer uma grande destruição dos linfócitos. Então, eu posso ter uma linfocitopenia. E, contrário a isso, eu posso ter aqui, a leucocitose com neutrofilia.
porque eu vou ter infecção bacteriana associada. Então, ao mesmo tempo, o paciente pode estar passando pelo processo da infecção do COVID e ter essa infecção bacteriana associada. Também é um mau prognóstico, que aí pode evoluir para uma sepse, e aí pode levar o paciente ao óbito. Trombocitopenia, justamente pela coagulação intravascular, que a gente falou lá na casa do dímero, então tem uma diminuição plaquetária, aumento do LDH, lesão pulmonar, falência do órgão, aumento das enzimas hepáticas, lesão hepática, falência do órgão, e diminuição da albumina, justamente para o comprometimento. Então, de todos os exames, hoje, o que é mais utilizado e o que é mais importante no prognóstico do paciente pós-diagnóstico é o dímero D. Porque pelos vários estudos que nós temos, apesar de não serem muitos, o aumento do dímero é o que vai, como vamos dizer, mostrar a gravidade da evolução da doença nesse paciente. Então, eu já vi alguns casos comprovados aqui mesmo da cidade, os pacientes estão internados e o dímero está bem aumentado. Então, isso daí já é uma constante, pode se colocar como uma regra. O paciente que já está no estado mais grave, numa UTI, com certeza ele tem um dímero aumentado. Certo. Então, isso daí já foi comprovado. É preocupante, né, quando a gente vê uma linfocitopenia, né, num paciente que precisa de um linfócito para estar fazendo essa resposta imune, né, que a gente esperaria aí seria, na verdade, que os linfócitos tivessem aumentado, né? Então, a gente vê que tem diminuição da resposta imunológica e por isso que esses linfócitos estão baixos, né? Isso acontece o contrário. Acontece o contrário do que era esperado, né? Eu vou chamar agora o professor Tiago para estar colocando, né, algumas questões que foram levantadas, né? Então, a primeira pergunta, Tiago, qual a diferença de cloroquina e hidroxicloroquina? Certo, vamos lá. A hidroxicloroquina, ela vai possuir na molécula dela uma hidroxila, que vai deixar essa molécula mais hidrossolúvel. É um OH, um oxigênio com hidrogênio ligado. E isso vai fazer com que a meia-vida, a hidroxicloroquina, ela diminua. O que seria a meia-vida? É o tempo que ela fica no organismo. E, consequentemente, consegue ter uma redução dos efeitos colaterais. Pouca redução, mas por ela ser mais hidrossolúvel e ficar menos tempo no organismo, ela vai ter um pouco menos de efeitos colaterais. Entendi. A outra é por que a hidroxicloroquina ainda não foi aprovada no uso clínico? Certo. Bom, é bom deixar claro que ainda não existe um tratamento clínico comprovado para o COVID-19, certo? Alguns estudos, como o realizado na China, com 100 pacientes, e o outro que foi realizado na França, com 40 pacientes, eles demonstraram alguns resultados otimistas. Mas a metodologia empregada nesses estudos ela é um pouco questionável e está sujeita a viés. Por exemplo, a amostra é muito pequena, os estudos não são duplos cegos, não teve grupo controle, não teve uma randomização de pacientes, foram estudos abertos. O estudo francês ele ainda associou a azitromicina, então fica difícil saber se essa melhora foi associada à azitromicina ou à hidroxicloroquina. Então, assim, dessa forma, são necessários mais estudos clínicos padronizados com amostras maiores, estudos que sejam multicêntricos, realizados por vários centros, não só do Brasil, como no mundo inteiro, para pegar diferentes genótipos e fenótipos, estudos também randomizados. Atualmente, a Anvisa ela emitiu uma nota sobre o uso da cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves do COVID-19. Avaliando assim a relação risco-benefício do paciente grave, hospitalizado, uma vez que não existe outro tratamento específico, eficaz até o momento. Mas assim, mesmo assim, são necessários mais estudos, porque tem muitas perguntas em aberto, a maioria dos estudos eles são inconclusivos. Tiago, e lembrando também, né, que a hidroxicloroquina também é um medicamento que tem muitas reações adversas, né, porque às vezes, quando semana passada teve aquele boom nas farmácias de comprar o medicamento, né, então ele é um medicamento que
é sim utilizado para doença autoimune, é utilizado no tratamento da malária, né? Faz parte do programa de malária do Brasil, junto com a primaquina, mas é um medicamento que tem uma série de reações adversas e precisa ser avaliado para esse vírus, né? Por isso a importância aí que você falou do estudo clínico, né? E quais os estudos clínicos para hidroxicloroquina que estão em andamento no Brasil? Você já sabe? Bom, eu olhei hoje na plataforma Brasil, são 5 estudos clínicos experimentais aprovados, foram aprovados pela CONEP, o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Um estudo, ele vai comparar o difosfato de cloroquina com um grupo controle, ele vai incluir, é um estudo randomizado, ele vai incluir 440 pacientes e a instituição proponente é o Fiocruz. O segundo estudo, ele vai comparar a hidroxicloroquina, aliás, é um estudo aberto, ele não compara. Ele vai utilizar em todos os pacientes hidroxicloroquina mais azitromicina. É um estudo aberto que vai incluir 400 pacientes e a instituição proponente é o Hospital Albert Einstein. E tem um grupo de 3 estudos que eles denominaram coalizão, que vai incluir de 40 a 60 hospitais do Brasil inteiro. Aí eles colocaram a coalizão 1, que é um estudo de infecção leve, que tem 3 braços de tratamento. O primeiro braço, o paciente vai receber hidroxicloroquina. No segundo braço, o outro grupo de paciente vai receber hidroxicloroquina mais azitromicina. E o terceiro braço seria o grupo controle, que não vai receber tratamento. O quarto estudo seria o coalizão 2, que é para uma infecção moderada. São 2 braços de tratamento. O grupo do primeiro braço vai receber hidroxicloroquina mais azitromicina. E o segundo grupo do outro braço de tratamento só vai receber a hidroxicloroquina. Então, vai comparar um grupo com hidroxicloroquina mais azitromicina com outro grupo que recebeu somente a hidroxicloroquina. E um terceiro estudo também que está aprovado pela CONEP, só que não envolve, aliás, um quinto estudo, só que não envolve a cloroquina. É um estudo que vai comparar um braço de pacientes que vai utilizar corticoide, no caso a dexametasona, e com outro grupo de pacientes que é o controle, que não vai utilizar corticoide. Para responder uma outra pergunta também, será que é efetivo, neste caso, nesse perfil de paciente, utilizar corticoide ou não tem benefício? Porque na verdade está querendo avaliar a resposta imune aí, né? Para ver se a doença é mais causada pela resposta imune exacerbada do que a própria replicação viral, né? Na verdade, são todos estudos, né, que vão acontecer, né, até se chegar a algum resultado viável, né? Agora, acho que para a Gisele, né, Gi, não encontrou álcool gel, não encontrou álcool gel 70%. Pode usar etanol? Não, gente, não tem como, né? O que a gente fala é assim, etanol é perigoso, além de ser agressivo para a pele, não vai ter função nenhuma. Então, o que você tem que fazer? Procurar um álcool gel. O álcool 70 líquido funciona, não precisa ser só o álcool gel, né? A única diferença é que, assim, o álcool 70 evapora mais rápido. Então, quando a gente fala o álcool 70 em gel, é porque ele fica um tempo maior no contato com a pele, para dar tempo de fazer efeito contra o vírus, bactéria que tiver ali, né? E o líquido evaporaria mais rápido, mas tem o mesmo efeito. Mas tem efeito. Nós discutimos a primeira parte também, que estando em casa, é água e sabão, né? Não tem necessidade do álcool, né, Gi? Não. Água e sabão já é suficiente. Aí tinha outra, posso fazer álcool gel com etanol que a gente viu? Posso fazer álcool gel com gelatina? Não, gente, não adianta. Depois, quando vocês vão fazer álcool gel em casa, como vocês vão garantir que vocês chegaram naquela concentração do álcool que é necessária, que vai ser efetiva? Não adianta ficar inventando moda em casa, né? Porque às vezes inventa de transformar o 96 em 70, não tem como... Então, e aí fica uma concentração mais baixa, não vai ter efeito nenhum. Eu vi alguns químicos sugerindo a mistura do 96 com 46, 1 para 1. O que você fala, Gi? Então, eu acho que assim, até para fazer em casa, corre o risco de ficar mais baixo, manipulação, sabe? Né? Então, assim, se não tem nada, melhor então lavar a mão com água e sabão, que vai ser mais eficaz, mais efetivo, né? Sem risco.
E pode usar o hipoclorito de sódio como desinfetante em casa para eliminar o corona? Pode usar hipoclorito. O hipoclorito a 0,1% já é efetivo. Então, se eu comprar lá no mercado aquele hipoclorito, se ele vier a 2 ou a 2,5%, eu posso diluir ele. Então, se eu pegar um copinho de café, de 50 ml, eu diluo para 1 litro de água. Dá para limpar toda a casa com ele. A única coisa é que ele é agressivo para a pele, né? Então, usa uma luva, toma os certos cuidados para não acabar agredindo a pele, mas ele é eficaz. É um excelente desinfetante, né? Aí para vários micro-organismos, inclusive para esse vírus. Eu acho que com isso a gente finaliza, né, as perguntas que vieram e algumas coisas que nós discutimos. Não sei se vocês queriam colocar mais alguma coisa para a gente poder estar encerrando. Rodrigo, acho que é importante a gente colocar a data, né, que está acontecendo essa reunião, essa live, né, dia 30